Oi! Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero bastante importante e valioso na vida das pessoas. E eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu acredito que ele não vai ficar tão longo, vai ficar até meio curto, eu acho. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, o tema é viver o agora. Assim, muitas das vezes acabamos focando tanto no futuro e naquilo que ainda não estamos vivendo que não glorificamos a Deus no hoje, no agora. Para isso é muito importante, porque lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então assim, tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. E acabamos nos distraindo de viver uma vida para a glória de Deus, porque estamos focando nas coisas que ainda não estamos vivendo. E isso faz com que a gente não seja grato. E a gratidão é algo muito importante na vida do cristão, sabe? Muito importante. Tanto é que em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de vocês... Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então assim, a vontade de Deus é que a gente seja grato em todas as circunstâncias, sejam elas que a gente considere boa ou não. Mas enfim, assim, às vezes não agradecemos a Deus pelo momento presente, pelo que estamos vivendo, porque a nossa mente está completamente fixa naquilo que ainda não temos, naquilo que ainda não vivemos. E isso é o tempo todo. Tem até uma frase que eu já ouvi que diz assim: ânsia de ter e tédio de possuir. Vou colocar o nome do autor dessa frase aqui. E bom, é muito real, porque assim, a gente fica ansiando ter tal coisa e quando temos, a gente fica no tédio, a gente não agradece. E isso é algo muito ruim, porque Deus diz, né, que é pra gente ser grato em todas as circunstâncias. Então, quando a gente recebe algo, nós temos que ser gratos. E quando a gente não recebe, a gente tem que ser grato também, porque o não de Deus protege a gente de coisas que, sabe, não são boas pra gente. Então temos que ser gratos em tudo, em todo momento da nossa vida nós temos que ser gratos pelas dificuldades e pelas bênçãos. Mas assim, às vezes nós não somos gratos por nada. Não somos gratos pela dificuldade, porque aquilo não está sendo confortável pra gente, e às vezes não somos gratos por aquilo que Deus está nos proporcionando, porque nós não percebemos. Muitas das vezes a gente está tão distraído e tão focado nas coisas que a gente quer e que a gente não tem, que a gente não agradece por aquilo que Deus já nos deu e que já temos, sabe? O Senhor, Ele age, o Senhor, Ele escuta nossas orações. E Ele faz tudo no tempo certo, pois como diz em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então assim, tem um tempo para tudo, temos que entender isso, e é no tempo dele que vai acontecer. Porém, queremos que aconteça no nosso tempo, né? Muitas das vezes queremos, eu também, eu acho que todo mundo quer que tudo aconteça no tempo que a gente acha que é melhor, mas Deus, Ele sabe quando é o melhor, e Ele vai fazer no tempo certo. E às vezes nós queremos que seja agora, e quando não é agora a gente esquece daquilo e a gente vivencia no futuro e não agradecemos, porque não foi no tempo que a gente quis, então a gente não agradece. E assim, isso é algo muito triste, sabe? Muito triste mesmo, porque a gente basicamente tá, sabe, como se diz, não sendo grato por aquilo que Deus está nos proporcionando. Estamos sendo ingratos. Isso que eu queria dizer. Estamos sendo ingratos, sabe? Isso é muito triste, porque a gente pede, o Senhor nos dá e a gente não agradece, porque estamos focados em outra coisa, sabe? Isso é muito, muito triste. E bom, outra coisa também é que às vezes nós acabamos nos precipitando em viver coisas que não é o tempo certo, sabe? Porque assim, como diz em Eclesiastes, né, tem um tempo certo para todas as coisas. E às vezes a gente se precipita em viver coisas que não é para viver agora, porque queremos agora, sabe? Às vezes, meu Deus, a gente é tão complicado, né? Todos nós somos muito complicados e sempre queremos do nosso jeito, no nosso tempo, no momento agora. Não queremos esperar, somos impacientes. Enfim, é complicado, né? E assim, às vezes a gente perde de viver processos, a gente não foca no processo do momento presente, sabe? A gente perde de vivenciar coisas que Deus quer que a gente vivencie agora, porque estamos focados naquele processo, naquela coisa que a gente ainda não tem, naquilo que a gente ainda não tem. Isso é muito triste, sabe? Muito triste, porque o Senhor, Ele pode querer, sei lá, lhe curar de algo, lhe ensinar alguma coisa, te fazer amadurecer em determinado assunto, e você não está, sabe, focando no agora. E o Senhor quer que a gente foque no agora, porque a gente tá vivendo agora, a gente não tá vivendo no futuro, nem tá vivendo no passado. Eu fiz ao contrário, não tá vivendo no passado, nem vivendo no futuro. Então assim, nós temos que focar no agora, porque é o agora que a gente tá vivendo. E é isso
isso. E se a gente fizer algo, sabe, diferente disso, nós vamos se tornar pessoas ou muito tristes, porque vamos estar pensando naquilo que a gente fez no passado, ou muito ansiosos, porque vamos estar pensando totalmente no futuro e não vamos focar no agora. Então, o que podemos fazer? Viver o agora. É o melhor que a gente pode fazer. E bom, não podemos pular fases que devemos viver por conta que queremos viver algo agora. Tipo, ficou confuso. Mas, tipo assim, não podemos, tipo assim, querer avançar logo quando devemos esperar. Nossa, algo que a gente é muito impaciente, todos nós, sabe? Tem algumas pessoas que são um pouco pacientes, mas acredito que todos nós sempre queremos viver o agora e achamos que estamos sempre preparados para viver aquilo que a gente acha que é melhor. Mas não. Muitas das vezes a gente não está preparado, não estamos preparados para viver tal coisa e queremos porque queremos e se precipitamos e fazemos do nosso jeito e acabamos o quê? Nos frustrando. Porque queremos fazer do nosso jeito. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, né? É perfeita. A nossa vontade não, a gente que erra pra caramba, né? Deus, ele nunca erra e ele é perfeito. E por isso que vale a pena entregar a nossa vida pra ele. Entregar, sabe, os nossos caminhos pro Senhor. Porque ele vai nos direcionar pro caminho certo, que é o caminho que ele preparou pra gente. E, assim, ele deu o livre-arbítrio, né, pra gente. Nós podemos tomar decisões. Então seja sábio nas decisões que você vai tomar. Decida viver o agora e decida obedecer, decida ser grato e viver uma vida pra glória de Deus, sabe? Porque ele é um pai bom. Ele não vai, tipo, lhe obrigar a obedecer ele não vai lhe obrigar, mas ele vai lhe aconselhar quando você for ler a Bíblia ou quando alguém, sabe, falar algo pra você, ele vai lhe aconselhar. Então esteja atento pra voz de Deus. Não ache que, tipo, Deus não fala com você. Ele fala, mas você não percebe porque você tá muito focado em outras coisas. Então, redireciona os seus pensamentos pra Jesus, porque quando a gente foca os nossos pensamentos e volta o nosso coração, os nossos olhos pra Ele, sabe, a gente começa a perceber como ele age na nossa vida. Seja um livramento, seja alguém falando alguma coisa pra gente, ele usa aquela pessoa pra falar com a gente. Tantas coisas o Senhor usa, sabe? Ele pode fazer do jeito dele, não tem como falar tudo aqui, todas as formas que Deus pode usar pra falar com a gente, porque não tem como. Ele pode fazer todas as coisas, sabe? Ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas. Então, assim, é isso. Decida realmente viver o momento presente e seja grato. Olhe pra sua vida e analise. Caramba, o que é que eu tô vivendo agora? O que é que eu tenho agora? E seja grato por isso, sabe? Porque a gente tem tantas coisas, a gente tem tantas coisas, tantos privilégios, e acabamos não agradecendo por eles, sabe? E sempre queremos algo a mais. Por exemplo, você, sei lá, tem uma moto. Aí você quer um carro. Você tem uma bicicleta, aí quer uma moto. Aí, enfim, fica nessa. Aí tem uma pessoa que não tem nenhum dos dois e quer pelo menos uma bicicleta. Nenhum dos três, né? No caso, a bicicleta, a moto e o carro. Enfim, não tem nenhum dos três e quer pelo menos uma bicicleta e não tem. E você tem e tá reclamando, sabe? Isso é muito ruim porque a gente acaba sendo muito ingrato, sabe? Porque ficamos focando naquilo que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que já temos. Então seja grato pelo que você já tem, porque isso é um privilégio que muitas pessoas queriam ter e você tem e não agradece. Então seja grato pela comida, seja grato por tudo, sabe? Porque aqui diz, né, sejam gratos em todas as circunstâncias, em tudo. Seja se você está vivendo momentos de abundância, ou se você está vivendo momentos de dificuldade, ou se você, enfim, tudo. Seja grato por tudo que você tem, por tudo que você vivencia, e seja grato, porque é importante a gente ser grato, é importante a gente valorizar o momento presente, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque pessoas são passageiras, inclusive. Tem pessoas que vão embora, e às vezes não valorizamos o tempo que temos com ela, e quando ela vai embora a gente fica triste. Mas, por isso que a gente tem que aproveitar o agora, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso é tudo passageiro. Por exemplo, eu tô no meu último ano do colégio, eu tô tentando aproveitar o máximo, porque eu sei que vai acabar, sabe? Eu sei que vai acabar, e eu vou sentir falta dessas pessoas, mesmo que faça raiva, né? Enfim, eu vou sentir falta, então temos que aproveitar tudo, todos os momentos e as pessoas. Tô parecendo uma psicóloga, né? Mas enfim, é sobre. E bom, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Foi um vídeo meio descontraído e tal, mas eu espero que você tenha compreendido o que eu quis compartilhar aqui com vocês. E é isso, eu vou tentar ser mais autêntica aqui no canal, sabe? Porque eu acho que eu tava muito robotizada, sei lá, falando assim, seguindo muito roteiro. E agora eu quero ser mais autêntica e falar do meu jeito e compartilhar a palavra do Senhor, sabe? Porque é isso que importa, essa é a importância. Esse é o foco, é isso. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vocês tenham compreendido o que eu quis compartilhar aqui. E é isso. Tchau, tchau.